Gente interessante, está começando mais um programa. Toledo, você recebe quem hoje? Olá, amigos, um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Vou fazer hoje um programa especialíssimo. Hoje, sem cabotinismo, vou falar de mim. E quem vai contar essa história são dois amigos que eu tenho. Teodoro Moreira, que está aqui comigo, depois vem a Cecília Demian, que nós vamos conversar no segundo bloco. Elias, você vai conhecer um pouco da história desse seu amigo aqui, que faz rádio há 50 anos, e eu vou contar toda essa história já para vocês também. Fique aí, eu volto já. Então, gente interessante, começa agora. Olá, meus amigos, um grande abraço a todos vocês que acompanham a TV Rio Preto. Eu quero dizer, hoje eu estou muito feliz, porque hoje eu vou falar um pouco, aliás, eu convidei o Teodoro, que é jornalista, e convidei a Cecília também para falar um pouco sobre um livro que está sendo lançado e que a gente conta um pouco da história do rádio de São José do Rio Preto. Para quem não sabe, eu tenho comigo sempre a impressão de que eu nasci dentro de um estúdio. Faço rádio desde pequenininho, já estou aí com quase 50 anos de rádio, embora não pareça, e eles me pediram para contar não só a história do rádio em Rio Preto, mas parte da história deste rádio comigo mesmo, contando a minha própria história. Portanto, eu tenho aqui o Teodoro, meu companheiro jornalista, é o autor, idealizador dessa ideia. E a primeira pergunta, Del, é exatamente como é que pintou essa ideia de você contar a história do rádio, que é rico? Com certeza, né? A história do rádio em Rio Preto é extremamente rica, né? É uma coisa impressionante. Mas a ideia surgiu isso em 2019, não é uma ideia tão nova. Em 2019, eu, Cecília e Esther, a gente estava conversando que a gente gostaria de desenvolver alguns projetos, né, relacionados na área de literatura, né, porque a minha editora, eu tenho uma editora, a Cecília escreve, né, a Esther também tem esse lado de fazer esse trabalho. Então a gente estava conversando, olha, vamos fazer a história do rádio, né? Era uma coisa que a gente já tinha conversado várias vezes. Vamos fazer, mas vamos colocar, não vamos fazer a história do rádio como todo mundo faria. Vamos contar uma história e vamos lá, olha, começou assim, foi assado. Não, nós vamos pegar um personagem importante do rádio e vamos, por meio desse personagem, a gente vai contar a história do rádio, que ele vai permear essa história. Uhum. Quem podia ser? Só podia ser Roberto Toledo. Então, essa foi a nossa primeira conversa para fazer esse projeto. E a partir daí eu comecei a construir o projeto. Esse projeto eu já tinha experiência de outros projetos na área de literatura também, com o PROAC, que é um PROAC. O PROAC é uma lei de incentivo do governo do estado, uma lei estadual de incentivo de renúncia de ICMS. Né? Ou seja, as empresas que porventura patrocinem projetos culturais ou esportivos também, elas podem destinar parte do ICMS que ela vai pagar, ela pode destinar um percentual para projetos culturais ou projetos esportivos. Vamos premiar então essas empresas, Del, contando, falando o nome delas, em gratidão que nós temos, porque se não fosse isso, a gente não conseguiria chegar onde Exatamente, sem os patrocinadores a gente não conseguiria realizar o projeto, né? Era impossível porque o valor não é baixo, não é pouco, é um valor alto. Então a gente tem dois patrocinadores, o Grupo Sene e a CIA Bebidas de Poti, né, de Bebidas Poti, que sempre esteve comigo em vários projetos e também apoiou e patrocinou esse projeto desse livro também, que leva o seu nome. Então, na verdade, são os dois grandes apoiadores nossos aí que possibilitaram que esse projeto se tornasse realidade. Então, nós inscrevemos esse projeto já em 2019 no PROAC, isso foi no segundo semestre. Então, certamente, a gente poderia fazer a captação, só poderia fazer a captação, quer dizer, os aportes, né, que a gente chama, em 2020, né, logo que, porque o PROAC ele tem um período
período curto que ele abre para aportes e depois terminado esse teto de o valor que o governo do estado define em orçamento. Terminou, ele fecha e aí só no ano seguinte. Então a gente começou a captamos todo o valor 100%, né, por volta aí de R$170 mil, captamos para poder realizar o projeto. Então esse processo de aporte, ele terminou em setembro do ano passado, né? E a partir de setembro do ano passado a gente começou efetivamente a fazer a trabalhar em cima do livro. Quer dizer, já tínhamos todo definido. Quando a gente faz o projeto, a gente define de que forma que a gente quer fazer, como que esse livro vai ser desenvolvido, né? A gente define também todas as características do livro, como é que vai ser o livro, quantos exemplares, o que eu vou fazer com esses exemplares, né? Como é que eles vão ser distribuídos. Isso tudo está no projeto. Então eu tenho que seguir rigorosamente aquilo que está no projeto. Obviamente que a gente escreveu esse projeto antes da pandemia. Sim. A gente não sabia que ia acontecer uma pandemia no início de 2020. Então a gente tinha todo um planejamento de fazer um lançamento bonito, né? Com muita gente participando, né? Como se faz um lançamento de livro mesmo. Mas em função da pandemia e o projeto já no seu final de execução, que a gente tem 2 anos para terminar o projeto, então não dá para a gente esperar e a gente não sabe quando também que nós vamos ter essa possibilidade de ter eventos assim com pessoas participando. Então, eu fiz um pedido junto ao PROAC, né, para que autorizasse a fazer esse lançamento virtual, ao invés da gente fazer um lançamento presencial. Isso foi autorizado, obviamente, porque claro, o motivo não tem como não fazer, e a gente vai fazer esse lançamento virtual. Bom, você sonhou, né? Você criou a história, encontrou o personagem, e aí o livro foi sendo escrito. Né? Exatamente. O que eu quero saber de você é o seguinte: você já leu o livro, porque na medida que você vai fazendo, você está lendo. Compensou fazer o livro? Quer dizer, é uma história interessante? Quer dizer, eu com toda a humildade, né? Eu fui um personagem interessante no sentido de contar a história do rádio em Rio Preto, cuja história nunca foi contada desta maneira, né? Desta forma. Não, porque normalmente assim as histórias, né? Quando se fala, vamos contar a história de tal coisa, né? Então, geralmente é aquela coisa meio maçante, né? Que fica naquela coisa das datas, começa aqui, acolá. Não, esse projeto ele é totalmente diferenciado. Ele tem ali a sua linha do tempo, a sua cronologia aqui, invariavelmente a gente tem que colocar alguma coisa disso para situar o leitor, né? Então ele tem ali a sua linha do tempo, mas é uma linha do tempo totalmente diferenciada. A gente tem um molho, né? O principal molho, antes de tudo, é o personagem Roberto Toledo, que vai contar a sua história, a sua trajetória no rádio, além também de contar as outras coisas que fez e que faz, né, extra rádio, né? Além disso, a gente tem personagens e coisas assim que a gente não acha num livro. A gente está contando também, colocando, nós optamos por verbetes de outros que passaram pelo rádio, né? Pessoas que você também foi nos ajudando, olha, esse eu trabalhei, esse é importante, e a gente tem ali um verbetezinho de cada um deles, né? Então a gente fez uma pesquisa muito extensa de outros personagens. A gente contou até historinhas também de aqueles que trabalharam dos técnicos, não só dos locutores, daqueles que estavam à frente ali no microfone, mas também daqueles que estavam na técnica. A gente fez isso também. Então esse livro, ele coroa tudo aquilo que a gente pensou lá atrás, a gente fez, né, do jeito que a gente queria, né? Então, ele assim, e o seu personagem era como a gente pensava mesmo. E a gente ainda tem um molinho diferente também, que a gente teve a participação também do José Luiz Rey, que tem umas histórias muito saborosas, né? Verdade. Então ele nos forneceu essas histórias para que a gente também colocasse um pouquinho das histórias ali. São histórias curtíssimas, né? Histórias bem curtas, que elas estão aí no meio do livro, e aí ele conta de várias fases do rádio, ele está contando alguma coisa, histórias que ele escreveu, textos dele mesmo, né? Então a gente tem esse molinho também dentro do livro. Então a gente fez uma junção de várias coisas, né? A pesquisa
que a Cecília já tem. A Cecília também não é só ela não é só a autora que escreveu sobre o rádio, escreveu sobre você. Ela também viveu a história do rádio. Sem dúvida. Ela participou da história do rádio. Então é mais importante ainda isso, né? A gente, quer dizer, todo mundo que participou não é apenas escrever. Olha, não está entrevistando você e estou escrevendo. Não, eu também vivi isso. Então é importante isso, né? Então aquilo que a gente buscou, planejou, está aí no livro, o resultado está aí. E é um resultado assim que eu considero assim digno. Eu acho que as pessoas que leem o livro vão gostar, porque não é um livro chato, não é um livro cansativo, o texto é muito saboroso, então as pessoas vão encontrar informações importantes de datas, de pessoas, isso tem que ter, quando você se propõe a contar uma história, você precisa dar isso, as pessoas precisam se localizar. Mas também você tem muitas passagens, muitas outras histórias, muitas coisas contadas, ele é bastante ilustrado, né? Tem muita foto, então é um livro que certamente vai satisfazer a todos, com certeza. Não é um livro técnico, não é um livro para estudo, é um livro que tem vida. Exatamente. E a vida está viva, isso é que é importante, né? Exatamente. A vida do rádio, ela não morre, não morrerá nunca, porque o rádio é muito dinâmico. O rádio é contando a história das pessoas e do personagem que está fazendo com muita vivacidade. Então eu quero agradecer a você pela ideia, por ter escolhido o meu nome, isso é um orgulho, e diria mais, eu tenho absoluta convicção de que esta história que vocês escrevem e que vão presentear, eu vou mostrar mais uma vez, essa história com mais de 200 páginas, né, Del? São 330 páginas. 330 páginas. É uma história viva, ainda do rádio de São José do Rio Preto, porque enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar fazendo a história e eles escrevendo a história. Então, gratidão, Del, por isso. É uma ideia que me agradou muito. Eu estou muito feliz, confesso aqui, que estou muito feliz por isso, de ter me tornado, pela experiência, mas acima de tudo pela vivência ao microfone, o personagem de uma história que não vai morrer mais. Com certeza não vai morrer, e foi um grande prazer fazer isso, e você merece, né? Obrigado. Você merece, você sempre está aí batalhando e está aí continuando fazendo jus à história do rádio, que a gente vai, com certeza, por muitos anos ainda. E um detalhe, né, Del? É um livro que nós vamos dar, é um presente. Gratuito. É um presente. Quem quiser o livro é gratuito, não se paga nada. É um presente nosso, portanto, de quem escreveu, de quem é o personagem e de todos os personagens que estão envolvidos aqui. Alguns já morreram, estão na saudade, mas eles ajudaram muito, mas muito mesmo, a fazer o rádio desde a PRB8. Você sabia o apelido da PRB8 ou não? Taquara Rachada. Bambu Rachado. Rádio Bambu Rachado. Bambu Rachado. Imagina o som naquela época, meus amigos. Hoje vocês põem aí um foninho de ouvido e ficam no bem bom. O ruim é quando tem um cara que não fala bem e fala errado. Aí é complicado, né? Mas ouvir música, detalhes de notícias, isso é fundamental. E o rádio é o pai de tudo. A televisão só chegou depois do rádio. Então, exatamente, o rádio é o pai de todos. Obrigado, Del. Prazer foi e presentear a população com isso também é muito gratificante a gente ver que a gente pode contribuir um pouquinho, né, para a cultura. Quem quiser o livro é gratuito, nós vamos dar de presente a vocês, não são muitos, mas, portanto, aqueles que desejarem podem telefonar aqui na TV, o telefone a Maria vai colocar aí, e nós, em seguida, vamos fazer também um programa de rádio, no meu programa de rádio, para falar sobre isso e bradar o livro gratuitamente, porque tem uma instituição por trás disso, que é o governo. O governo do Estado, né, por meio da Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa, e dessa linha do PROAC e ICMS que a gente fala, que é uma lei de renúncia fiscal, que permite que a gente possa fazer esse tipo de trabalho e distribuir gratuitamente o livro sem cobrar nada. Então, quer dizer, as pessoas vão ter acesso à leitura, vão poder ler, vão conhecer a história da Rádio Rio Preto e ainda serem presenteados. Quer dizer, então é o poder público fazendo a sua obrigação, né, de retornar aqueles impostos que ele recebe, de retornar de alguma forma em benefício da população. Então isso
uma coisa muito gratificante que deixa e que possibilita que a gente possa ter condições de fazer isso, porque se a gente fosse querer fazer um projeto desse com recursos próprios, a gente não conseguiria. Então, o governo permite que a gente faça isso, e isso é gratificante e merece ser elogiado para que as pessoas possam ter um pouco mais de... A gente está contribuindo com um pouquinho para que as pessoas tenham um pouco mais de cultura e possam ler, que é importante. E não deixar o rádio morrer, né? Porque aos pouquinhos ele está morrendo, mas é interessante o rádio, viu? Uma coisa impressionante. Quando você acha que ele vai morrer afogado, ele respira fundo, sobe à tona outra vez e transmite. Transmite uma história de uma maneira diferente, porque é interessante, né? A televisão comeu o rádio. De uma maneira. O rádio sobreviveu, comeu a televisão, porque virou televisão depois do rádio. Coisa impressionante o que é o rádio. O rádio é um sobrevivente, jamais vai desaparecer. Jamais. É verdade. E eu quero aqui agradecer também a Associação Comercial, porque, veja, outro dia eu fui tentar pesquisar isso, e que coisa curiosa. A Associação Comercial está na vida de todo mundo. Com mais de 100 anos de história, foi lá na Associação Comercial que nós tivemos a primeira reunião para a fundação da Rádio Rio Preto PRB8. E a associação apoiou, até hoje apoia. Exatamente. Del, muito obrigado, viu? Gratidão por ter colocado o meu nome aqui em evidência. É isso, foi um prazer. Muito obrigado. Meus amigos, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouquinho para continuar conversando sobre este assunto, e aí o papo vai ser com aquela que escreveu a história, Cecília Demian. A gente volta já já. Desde 2004, mais de 1.600 dentistas do Brasil e do exterior se especializaram em bucomaxilofacial e implante na Unipós-Unorp. Hoje, quase 500 alunos estrangeiros estão cursando algumas das nossas 13 especializações em odontologia na Unipós-Unorp. Estamos entre as 10 melhores faculdades de odontologia do Brasil. Da graduação à pós-graduação em odontologia, quem conhece já sabe. Odonto é aqui. Unipós-Unorp, nada se compara. São tantas mudanças, novas tecnologias e alunos conectados 24 horas nesse mundo digital. E você, professor? Preparado para entrar nesse universo interativo? Então venha se especializar no nosso novo curso de pós-graduação em Tecnologia e Educação 4.0. Venha fazer parte da transformação digital na educação e descubra como a inovação, a criatividade e a inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas estão transformando a educação convencional. Venha fazer parte desse mundo tecnológico. Unipós-Unorp, nada se compara. Você que está procurando um curso de especialização de implantodontia, a sua busca acabou. Aqui contamos com uma equipe de professores altamente capacitada, infraestrutura em relação a clínicas e laboratórios de primeiro mundo. No curso você aprende prótese sobre implante, regeneração óssea guiada, manipulação de tecidos moles e implantodontia digital, num único curso. Reserve sua vaga para a próxima turma. Unipós-Unorp, nada se compara. Meus amigos, nós estamos de volta para o segundo bloco deste programa especial, que eu acabo sendo envolvido na história do rádio, contada, portanto, pela experiência técnica do Deodoro, que é nosso jornalista também e o idealizador dessa obra. E agora converso com a Cecília Demian, jornalista, minha colega, mas muito mais do que isso, foi uma locutora, foi uma repórter de rádio. Né? Com muito orgulho, muito orgulho. E eu quero conversar com ela aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Cecília, você que escreveu tudo isso e tal, e nós conversamos muito, você entrevistou algumas pessoas. Eu quero saber o seguinte, como é que é o personagem dessa história? O que é que você viu no personagem dessa história? Maravilhoso, Toledo. Você estava na minha mira fazia muito tempo. Que bom. Desde que eu conheci você. Porque eu acho você um fenômeno.
Obrigado. Posso elogiar, né? Claro que pode, mas vai devagar. Tá. E uma pessoa que começou na primeira rádio de Rio Preto e foi se mantendo sempre em cima, nunca baixando, sempre assim, em linha crescente, se reinventando. Quando o rádio estava perigando, você foi adquirindo novas profissões, novas modalidades de ganhar dinheiro com elegância, sem apelação, e tudo na comunicação. Então, eu convivi 4 anos com você na Rádio Independência. Sim, sim. E eu, naquela época, em 85 a 89, eu já notei um talento fora de série. Pelo jeito que você falava com o ouvinte, sabe? Você fala diretamente ao coração do ouvinte. Isso é que é o rádio. Tem que falar assim. E fora do microfone você era igual. Então, saía para o corredor, vinha algum telefonema, você nunca atendeu com bravo, com raiva, mas se você mantinha o mesmo atendimento carismático, afetuoso, que o ouvinte quer. Então, isso aí me chamou a atenção. Eu sou especializada, posso dizer, em biografias. Eu escrevo biografias. Eu falei, não, eu tenho que fazer a do Toledo. E para este livro, a gente não pode falar só de uma pessoa para esse projeto do governo do Estado. Você tem que falar de uma instituição e incluir um personagem. Então, o Deodoro deu essa dica e foi embora, né? Deslizou. Todas as pessoas que eu ouvi foram maravilhosas, todas com unanimidade falando da sua nobreza, do seu jeito de trabalhar, que eu já tinha sentido, mas eu não tinha confirmado. Então, foi assim, entrevistas maravilhosas, sabe? E uma pena, por exemplo, que eu não pude falar de gente que já morreu. Por exemplo, eu gostaria muito de entrevistar o Luiz Santander. Você lembra dele? Sem dúvida. Foi o responsável pela colocação de todas as emissoras. Todas as emissoras. E nenhuma ia para o ar se o Santander... Sem dúvida. Ele vinha com a maletinha dele, entrava calado, saía mudo, consertava tudo e ia embora rindo. Era uma figura. Meu Deus, quando aquele homem entrava na rádio, eu falava, tá tudo salvo. Não tinha, a gente não via esses problemas. Então, o Didi Brasil. Então, são técnicos, pessoas assim, quietinhas no lar, na família, na carreira, na cidade. Porque não pegavam o microfone. Mas como elas foram importantes. Você mesmo me falou, numa entrevista, a sintonia que você tinha com o seu contra-regra. Sempre tive, Cecília. O técnico de som, o sonoplasta, como as pessoas dizem, tecnicamente é isso. Se não existir por parte dele o interesse do programa que ele faz, e se ele não for um cara de comunicação, não sentir o que o locutor faz, porque quando a gente fala, o cara que está do lado de lá é o primeiro cara a ouvir. Se ele tem reação, se ele tem sentimento. Por exemplo, eu trabalho com um técnico hoje que depois do Célio Ferrer, uns personagens interessantes, ele é hoje eu diria, a grande inspiração do que eu falo. Porque tudo que eu falo, ele sente. E interessante, ele me ajuda a fazer. Ele gosta, ele é apaixonado por rádio. Então, tudo que eu falo, não é? Ele hoje, o Fabinho, ele hoje é o olhar que eu tenho. Quer dizer, se ele estiver gostando do que eu estou dizendo, se eu sentir nele que ele está tendo sentimento, as pessoas que estão me ouvindo estão tendo sentimento. Porque o cara que faz o programa, né, eu falo e ele ouve. Então, essa sinergia, essa conexão, ela é fundamental. Você tocou num assunto muito importante. Essa é a primeira reação, é a dele. É verdade. E aí ele vai nortear você. Não é? E tem uns que são alheios, não ligam para a profissão, não ligam nada, mas outros não, outros têm essa sensibilidade, né? E sensibilidade nunca te faltou, né, Toledo? E uma coisa interessante é o seguinte, o técnico, ele tem que conversar com o locutor, com o apresentador. Sim. E ele tem que ter a coragem de dizer, olha, esse negócio que você falou aí não pegou, não vai dar certo. Então, isso é fundamental. Eu quero agradecer, portanto, ao vivo, todos os sonoplatas
todos os técnicos de som que trabalharam comigo. E foram muitos, muitos. Os melhores que o rádio teve, porque eu era exigente, viu, Cecília? O cara que sentava na minha frente para fazer técnica, ele tinha que ser bom, porque o meu programa sempre exigiu muita atenção. O cara que faz técnica para mim, ele não atende telefone. Ele não consegue. Não consegue. E isso é muito bom. Ótimo. Né? É o que deve Cecília, ser sempre. Bom, você escreveu tudo e tal, e aí, você chegou a se emocionar com alguma linha? Nossa Senhora, olha, para começar, eu ia rindo pro computador. Foi um livro que eu fiz com muita alegria, Toledo. Que bom. Sinceramente. Porque é uma história boa, é uma interessante. história linda. Alegre, né? O rádio, ele é alegria. Eu lembro que na Independência, que eu fiquei 4 anos, todo mundo ria, entrava rindo. Cheio de problemas, né? Conta para pagar, filho para criar, mas todo mundo, é piada, aquelas tiradas, tudo. Então foi com alegria que eu escrevi esse livro, porque eu lembrava daquele tempo. E também porque você ajudou muito também com a sua história, né? Nós vivemos muito, né? Você ajudou Brincamos muito, porque é gostoso falar daquilo que você faz com amor, porque né? sempre tinha um assunto novo. Aliás, você nem me contou tudo. Hoje lá na recepção você falou algumas coisas para o Deodoro que eu nem sabia. Então ainda falta coisa para contar. Nós vamos fazer a segunda edição, viu, Del? Isso! Vamos fazer a segunda edição depois. As histórias tá faltantes. Cecília, quero te agradecer, cumprimentá-la, porque tem muito do entrevistador, tem muito de quem faz, né? Porque quem faz, quem escreve a história, ele tem que arrancar do entrevistado, do ator, né? Do artista, tem que arrancar dele e precisa conhecer um pouco. Por isso você também fez rádio, e isso foi muito bom, muito bom. Então eu quero te agradecer o carinho, né, de ter feito com que eu me transformasse num personagem e que deixasse claro, né, deixasse aqui aquilo que eu fiz a minha vida inteira com muito sabor. E só para responder uma pergunta para você, aliás, uma pergunta não, um fato que você contou aí. Realmente nós precisamos ganhar dinheiro. E quem faz rádio, só o rádio, um ou outro vive daquilo. Então, em fazendo rádio, seja um artista da vida profissional, trabalhe no comércio, trabalhe na indústria, trabalhe numa instituição e faça junto o rádio, porque só faz rádio quem é apaixonado por ele. Um abraço, Cecília. Verdade. Um abraço. Muito obrigado. Muito prazer de você ter me dado ouvidos e ser entrevistado por mim. Foram momentos maravilhosos. Então, nós que vivemos juntos um bom tempo, acabamos escrevendo junto com o Del e possibilitado por ele, escrevemos uma história que é nossa. Que é nossa e que vai ser para sempre, vai ser né? Pra Ninguém sempre. mais Sem tira dúvida. isso. Muito obrigado. Muito obrigado aos amigos da TV Rio Preto pelo carinho de abrir esse espaço para que eu pudesse apresentar o meu programa falando de mim mesmo, sem cabotino. Sejam felizes, muito obrigado pelo carinho. Quem quiser tem um de presente aqui. É só telefonar na televisão. Qual é o número? Você lembra aí, não? De cabeça? Não. Então faz o seguinte, procure o número, o telefone para a TV Rio Preto e você ganha um livro de presente. Aliás, a gente para ganhar as coisas tem que procurar. Isso. Que você procure o número e ganhe o livro. Um abraço, sejam felizes. Bom, gente interessante, sempre trazendo as melhores entrevistas para você. E a gente quer deixar aqui no ar os contatos para você enviar suas perguntas, os casos que você gostaria de discutir, que entrevista que você gostaria que a gente trouxesse para você, tá? Você é, para nós, a pessoa mais importante que assiste o programa. Muito obrigado, até o próximo programa.